Quem está aí pelo Instagram, fica à vontade, assim, vou tentar dar atenção às duas telas aqui. À medida do possível, vocês podem mandar perguntas aí, a gente coloca aqui para o pessoal da sala, o pessoal da sala pode fazer perguntas, eu coloco aqui para vocês. Vou tentar colocar as duas transmissões em sintonia, tá? Bom, então vamos lá. Gente, boa noite. A aula de hoje é aquele start inicial, certo? Aquele start inicial. Muitas vezes a gente tem o tema, tem a ideia, tem a estrutura do trabalho e não consegue sair do branco, né? Não consegue sair do papel. E às vezes você tem aquela ideia maravilhosa na sua mente, sabe exatamente o que você quer fazer, mas você não consegue imprimir isso. Tá? E isso é muito comum, tá? É muito comum, não só nessa fase de TCC, como também nas fases de dissertações, teses, às vezes até a construção de um simples artigo, enviar um artigo para um evento, às vezes dá aquela travada, e isso é normal. E é normal, a gente vai ver aqui em alguns momentos, porque a habilidade criativa de escrever não é uma habilidade mecânica de consertar um automóvel, de consertar uma bicicleta, ou de dirigir, né, que é uma atividade mecânica. A atividade criativa de escrever, ela requer paciência, ela requer reflexão, ela requer experiência. Por isso que a gente pede o TCC, o artigo, no final do curso. Né? Por isso que a gente pede no final do curso, porque a gente espera que vocês já tenham tido essas experiências, que vocês já tenham tido experiências de escrita, que vocês já tenham visto várias aulas, vários conteúdos, que vocês já tenham estagiado, né, o melhor, vocês já tenham tido uma experiência suficiente para vocês pararem, refletirem e colocar em prática o que vocês estão pensando, que vocês querem implementar nos seus artigos. Porém, mesmo assim, alguns momentos é difícil. E esse brancão é super normal, a gente vai saber aqui estratégias de como sair desse brancão, né, desse apagão que dá, e como conseguir imprimir. Mas antes, a gente precisa colocar os pingos nos is, né? Ou seja, o que é o conhecimento científico, o que é o conhecimento comum, ou conhecimento técnico, né? No nosso caso, que a gente vai escrever um artigo, o conhecimento científico, ele é aquele conhecimento que ele pode ser estruturado, né? É aquela reflexão que você faz sobre o fenômeno que você está observando, mas é algo que segue um rigor metodológico que leva você a se comunicar com outros pesquisadores, com outros cientistas. Enquanto eu vou ministrando essa aula aqui, eu vou deixar para vocês um link, vou ter que tirar aqui, vou deixar aqui para vocês um link para vocês responderem. É uma espécie de brincadeira, sabe, entre o que é fake e o que é fato. Né? A gente não vai fazer uma aula sobre fake news, mas assim, eu quero tirar uma brincadeira com vocês sobre o que é fake e o que é fato, né? Aí uma apresentação minha, todos vocês conhecem. O que é fake e o que é fato. Vou deixar aqui na descrição aqui, perdão, no chat. Só um instante, que esse aqui é para editar. Deixa eu colocar aqui o link que vai direto para a resposta. Não sei se esse link aí vai gerar vocês para uma parte de editar ou se vai deixar vocês responderem, mas eu vou passar certinho agora. Aqui. Se alguém quiser deixar lá se alguém estiver acompanhando também o Instagram, acho que o Matheus está lá, né? Paulo também. Deixa lá no Instagram como comentário, tá? Esse link, se as pessoas quiserem acessar. Então, é uma brincadeira que eu faço com vocês sobre o que é fake e o que é fato, né? O que é fato e o que é fake. E aí tem algumas perguntas aí que eu coloco para vocês. A primeira é só para nivelar, tá, gente? Só para a gente saber o terreno que a gente está pisando, né? É sobre se a Terra é plana ou se é esférica, né? Tenho certeza que todo mundo vai acertar. Eu espero. Deus abençoe que dê tudo certo nessa primeira pergunta, senão a gente já encerra o questionário aqui. Mande no WhatsApp aí para o pessoal responder também. Então, respondam aí o que é que vocês acham que é fato, que é fake. Eu brinquei também com as referências, tá? Eu brinquei com as referências aí, se tem referência aí que nenhuma dessas referências é de verdade, tá? Nenhuma dessas referências. Depois eu posso passar para vocês as fontes certas. E eu peço a vocês encarecidamente que vocês não pesquisem na internet. E se vocês pesquisarem na internet, acabou a graça do negócio. Então, são 5 ou 6 perguntas, responda rapidamente aí, e já já a gente mostra o resultado. E por que eu começo com isso? Porque fazer uma comunicação científica,
né, fazer uma comunicação científica é um compromisso do pesquisador com o que é fato. Se você vai para o campo observar um fenômeno, tá, e esse fenômeno grita para você uma resposta que é A, e você apresenta uma resposta que é B, você primeiro está sendo antiético com o dado que está sendo mostrado. Então, antes de tudo, o seu compromisso enquanto pesquisador, enquanto escritor científico, é o compromisso com que o fenômeno salta para vocês. O que é que salta aos olhos de vocês através dos dados, né? Através dos dados estatísticos que são apresentados? O que é que mostra para vocês? Arthur vai fazer uma pesquisa sobre a experiência do usuário ao utilizar um site, né? O site do governo municipal. E aí, na hora do usuário lá responder, ele disse, não, foi super fácil encontrar a informação. Achei bem tranquilo, muito bom o site. Aí o Arthur vai lá e dá uma ajeitada, aí diz, conforme o usuário respondeu, ele achou que foi um tanto quanto complicado, apesar de achar que foi fácil. Pronto, aí você está manipulando os dados. Aí você está colaborando para uma fake, né? Então, gente, antes de tudo, o compromisso do escritor científico, antes de vocês começarem a pensar no artigo de vocês, no TCC, tenha o compromisso com o que é fato. Tenha compromisso com o que é verdadeiro, com o que salta aos olhos. Isso é fundamental, tá? Eu vou passando aqui, mais na frente a gente volta. Uma outra brincadeira que eu queria fazer com vocês é sobre uma pergunta que é clássica, a gente já sabe, né, que tem as suas controvérsias hoje, mas a gente já sabe, a gente até já imagina a resposta, né? Quem descobriu o Brasil? Todo mundo tem a resposta na ponta da língua, pelo menos até a quinta série a gente tinha essa resposta, né? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, responderia todo mundo, né? Porém, aí eu saí um pouco daquela ideia, né, de que os índios já estavam aqui, então o Brasil não foi descoberto, isso essa perspectiva histórica é fundamental e de fato é verdadeira, né? A ideia de descobrimento do Brasil, a gente pode ter aulas e aulas para conversar sobre isso, mas a ideia de descobrimento do Brasil é somente a ideia de chegada dos portugueses, mas, sobretudo, colocar o Brasil na rota mercantilista da época, né? Mas não vamos se aprofundar nisso, porque a aula não é de história, nem de geografia, nem de sociologia. Mas quem descobriu o Brasil? A gente poderia responder que seria Pedro Álvares Cabral. Ou então, qual português chegou primeiro ao Brasil, né? Pedro Álvares Cabral. Porém, gente, tem uma figura chamada Duarte Pacheco Pereira, né, que ele era cosmógrafo, geógrafo, matemático, marujo, que ele foi incumbido, né, de refazer a rota, né, a rota contrária do Caminho das Índias, né, para descobrir se Colombo estava certo mesmo, né. Então, nessa nova rota, nessa tentativa de comprovar a rota do Caminho das Índias, ele conseguiu chegar ao Brasil, não por acaso, né? Ele era um excelente conhecedor das rotas marítimas, então ele conseguiu chegar até o Brasil. Porém, não é ele que coloca o Brasil na rota mercantilista. Quem coloca a rota mercantilista? Pedro Álvares Cabral, né? Porque foi incumbido disso e etc. Mas por que eu trouxe essa informação aqui a vocês? Porque, na época, se precisava esconder determinadas informações marítimas, porque era uma concorrência muito grande, né? Uma concorrência marítima muito grande naquela região e entre os países, entre os continentes. Então, isso ficou em segredo. Contrário do que vocês vão fazer agora no TCC e no artigo de vocês. Né? Vocês não vão agir como o Duarte Pacheco Pereira, né? De manter em segredo, em sigilo, por uma questão de concorrência, né? Entre países. Muito pelo contrário, o trabalho de vocês vai ser publicado e vai ser conhecido por qualquer pesquisador que queira verificar o mesmo objeto que vocês estão verificando. Então, mais uma vez, o compromisso com o que é fato, mais uma vez, o compromisso com a publicidade dos resultados de vocês. Então, tenham muito cuidado com o que vocês vão escrever. Então, repito, antes de iniciar a ideia do TCC, antes de iniciar aqui como escrever esse TCC e técnicas e dicas, tenham um compromisso sério com a verdade, né? Com a verdade que salta por meio dos dados. Se você rodar um modelo estatístico e o modelo estatístico disser algo totalmente diferente da sua hipótese, ou do que você esperava, melhor dizendo, entregue esse resultado. Todo dado é resultado, todo resultado é uma pesquisa, tá? Então, tem um compromisso seríssimo com isso. Você já tem aí? Já tiveram a resposta? Vamos ver como é que foram aqui as respostas de vocês. Estão acompanhando aí. Tivemos aí algumas respostas. A primeira é fake, graças a Deus, todo mundo acertou, realmente a Terra não é plana.
A segunda, deixar de tomar café da manhã ajuda a emagrecer? Algumas pessoas responderam que é fato. Sim, para o pessoal que acompanha aqui no Instagram. A gente fez aqui um questionário e eu deixei algumas perguntas para as pessoas responderem se é fato ou se é fake. A primeira delas era se a Terra era plana, graças a Deus, todo mundo acertou. A segunda delas, deixar de tomar café da manhã ajuda a emagrecer? Algumas pessoas falaram que é fake, outras pessoas falaram que é fato. De fato é fake, né? De fato é fake. Depois eu posso deixar aqui a referência para vocês, mas de fato é fake. Não, então não salte o café da manhã pensando que vai emagrecer, muito pelo contrário. Pode ajudar até a ganhar peso. A Terra é o maior reservatório de água do universo, a maior parte respondeu que era fato, 85,7%, e só 14% falou que era fake. Gente, não é fato, não é verdadeiro. A Terra não é o maior reservatório de água do planeta. Existem pesquisas recentes mostrando que descobriram um reservatório perto de um buraco negro que fica a 12 bilhões de anos-luz da Terra, e lá eles encontraram o equivalente a 140 trilhões de vezes o número de água, o volume de água da Terra. Então, é fake, tá? Os seres humanos têm 10 vezes mais bactérias do que células. É verdade. Algumas pessoas responderam aqui que não, né? 28% respondeu que era fake, 71% falou que era não. De fato, a gente tem muito mais bactérias do que células. Incrível. A outra é, os homens, desculpa aqui o erro de concordância, tá, gente? Os homens precisam de menos dinheiro que as mulheres para se sentirem satisfeitos na vida. Aqui foi bem equilibrado, viu? Eu acho que é porque a turma aí é um pouco equilibrada entre homens e mulheres. Mas 57% falou que era fato e 42,9% falou que era fake. Então, repetindo a frase para frisar, né? Os homens precisam de menos dinheiro que as mulheres para se sentirem satisfeitos na vida. A referência eu até coloquei aqui, homens, né? Mas, de fato, gente, existe uma pesquisa, tá? Não é conclusiva, tá? Não é estanque, vamos dizer assim, né? Precisa de mais estudos, mais análise. Mas existe uma pesquisa, né, na Universidade dos Estados Unidos, esqueci o nome agora, Purdue, tem até o livro aqui, eu posso depois disponibilizar para vocês, que fala que os homens precisam, sim, de menos dinheiro que as mulheres para se sentirem satisfeitos na vida. Mas existem outros desdobramentos dessa pesquisa, tá? Eu só trouxe aqui para brincar com a percepção e interpretação de vocês. E a última era, o coração humano bate 10 mil vezes por dia, né? Segundo o Nicholas Sparks, de 2021. Aí 57,1% falou que era fake e 42% falou que era fato. De fato, é fake. O coração humano bate muito mais, bate 100 mil vezes por dia. Então, para vocês entenderem o perigo, deixa eu voltar aqui. O perigo que é acreditar em dados estatísticos, em dados científicos, em informações que chegam até a tela de vocês. Então, exato, estava inspirado aqui, né, Arthur, nas referências. Então, o compromisso que você, enquanto cientista, enquanto pesquisador, deve ter com a verdade, o que vocês vão mostrar. Vejam que eu fiz várias perguntas aí para vocês, induzindo vocês ao erro, tá? E que vocês também podem induzir a mim, enquanto leitor do artigo de vocês, ao erro. Né? Vocês podem me induzir ao erro, vocês podem induzir o leitor ao erro, vocês podem induzir a banca ao erro, vocês podem maquiar as referências de vocês podem plagiar as referências de vocês e dizer que foi vocês que escreveram, pode fazer. Pode passar despercebido da gente, da banca, do avaliador, pode passar despercebido da biblioteca, pode. Só que aí, qual o compromisso que vocês vão ter com a verdade? Vocês vão querer ser aquele leitor que olha e pensa que o coração bate 10 mil vezes? Vocês vão querer ser aquele leitor que olha e acha que os homens se sentiriam menos ou mais felizes quanto as mulheres em relação ao salário? Vocês iam querer, enfim, vocês iam querer ser esse leitor que é enganado pelo dado? Não, então tem um compromisso com quem vai ler o artigo de vocês, tá certo? Próximo, o que diferencia o conhecimento científico? Entre outras palavras, e resumindo o que eu falei para vocês, o que diferencia o conhecimento científico é o rigor metodológico, tá? O que diferencia, não estou dizendo que o conhecimento científico é melhor do que o senso comum, do que o conhecimento técnico, de forma alguma, cada um tem o seu valor dentro da compreensão dos fenômenos do mundo. Mas o conhecimento científico, ele tem um compromisso com a ciência, obviamente, e com a metodologia. Então, mais importante do que você ter uma excelente ideia e ter um excelente artigo, é saber se ele é metodologicamente rigoroso. Aí a gente pode passar um tempão, nas próximas aulas a gente vai falar sobre isso, a gente pode passar um tempão falando aí sobre
artigos que têm rigor metodológico e artigos que não têm. Então, inclusive, tem artigos que são publicados e os autores são chamados a esclarecer os resultados que eles chegaram, que eles publicaram. Inclusive, esse artigo, se esse artigo for contestado, ele pode até ser retirado da revista. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado. Já aconteceu, inclusive, já aconteceu. O artigo ele é publicado, a informação é validada pelo editor, só que a comunidade científica faz os testes e diz, olha, não tem nada a ver esse resultado, não tem fundamento, não tem rigor metodológico, não está de acordo com a realidade. E aí os autores são chamados a prestar esclarecimentos, se não conseguir, o artigo é retirado da revista. Ops, vou passar aqui. Aqui vou passar rapidamente, tá? É só a relação entre o que é a situação inicial e o que é a situação final. Então, todo mundo está diante de uma realidade e precisa observar, precisa analisar, e aí há um processo de abstração, de reflexão, e aí para gerar um resultado final, uma situação final, e aí que vai gerar avanços ao conhecimento científico. Então, a construção do artigo, ela está nesse processo. Tá? Você tem a situação inicial, o fenômeno que existe, digamos, você está pesquisando sobre turismo, né? Tem até uma colega nossa que acompanha, está pesquisando sobre turismo. Qual é a importância do turismo para aquela região? Para a região do Cariri? Então, é a situação que está, a situação dada, né? Existe um turismo naquela região. Qual é a importância daquilo ali para o turismo da região? Qual é a importância do turismo para a economia da região? E aí, esse processo de reflexão é a construção do artigo. É nesse processo, é nesse meio aí, é nessa abstração que está a construção do artigo e da pesquisa, tá? Como sair do brancão? Como sair do brancão? Primeiro passo, o que é o brancão? O brancão é aquele estágio parado que você tem, que você não consegue escrever. Gente, é a dica que eu sempre dou aqui e aqui, de fato, a gente está realmente começando a escrever o artigo. Aqui, de fato, a gente está dando as dicas de como iniciar o seu TCC. Antes, vocês tiveram todos os cuidados e compromissos éticos. Agora é colocar a mão na massa, abrir o computador, ligar o Word e escrever. Como sair do brancão? Primeiro passo, ter esse tema bem definido junto com o seu orientador, o tema de pesquisa. Segundo, gente, não desmereçam sites, jornais, reportagens, conversas com colegas, conversas com outros profissionais, ler outros trabalhos, outros TCCs, outros artigos no tema, não tem nenhum problema, muito pelo contrário, vai frutificar a criatividade de vocês. Então, vai lá, pega o seu tema, joga na internet, joga no YouTube e vai atrás. Gente, vocês não fazem ideia, claro, vocês fazem ideia, né? Tem muita gente que já tem muito mais experiência nessa parte de YouTube do que eu, mas e ainda mais agora com as aulas remotas, né? Vai no YouTube, joga o tema de vocês e assiste uns 3, 4 vídeos antes de escrever. Assiste uns 3, 4 vídeos, sem culpa. Porque tem gente que tem culpa, né? Tem gente que não, eu tenho que procurar só artigo científico publicado no Cielo. Não, ainda não. Nesse primeiro momento, vá atrás daquele blog, agora cuidado com fake news. Vai atrás daquele blog, vai atrás daquele perfil do Instagram que dá dicas para vocês sobre o seu tema, lê comentários de outras pessoas, né, de outras postagens, assiste jornal, isso vai frutificar a criatividade de vocês. Quando vocês passarem para a próxima etapa, para a próxima fase, que vocês vão ter que ter o compromisso científico de saber se a informação, se o dado é real, aí beleza, aí tudo bem. Aí eu vou dizer para vocês, na época, na aula, né, vou dizer para vocês qual site vocês vão buscar, onde é que vocês vão buscar os artigos e tal, fazer uma leitura científica mais esquematizada. Só não pegue o Wikipedia. Não, o Wikipedia, a gente tem um preconceito com o Wikipedia, foi Tana, né? Não pegue o Wikipedia, ou Wikipedia, né, dependendo de qual pronúncia você preferir, ou então de onde você esteja. O Wikipedia, ele não é bom para referências. Não use o Wikipedia para referências, porque ali é uma enciclopédia aberta, né? Todo mundo pode contribuir, então tem uma certa segurança. Mas o Wikipedia traz, às vezes, algumas referências que são interessantes. Muita coisa, não minta a vocês, várias coisas eu comecei pegando do Wikipedia. A relação de municípios do Cariri, relação dos últimos prefeitos, alguns dados econômicos, eu olho ali, é interessante isso aqui, o Sumé está nessa colocação. Aí, quando eu olho aquilo ali, acho que isso
que dava uma boa pesquisa. Eu acho que seria interessante a gente trazer esse dado econômico que eu achei aqui no Wikipédia para o artigo. Só que eu vou citar o Wikipédia, eu vou confiar naquele dado? Não, eu vou atrás depois do IBGE, eu vou atrás depois do IPEA, eu vou atrás depois do Tesouro Nacional, eu vou atrás das bases que são mais confiáveis. Então, o Wikipédia funciona para você, né, sentir o faro do fenômeno. Então, vai lá, olha, e aproveita essas informações que saltam os olhos assim, e depois estrutura seu trabalho, que dá muito certo, viu, gente? Dá muito certo. Então, não desmereçam aí essas fontes mais menos confiáveis, né? Não desmereçam, porque elas ajudam a ter faro da pesquisa. E aí depois sim, não, depois você procura aí suas fontes. O pesquisador, parafraseando aqui o Euclides da Cunha, o pesquisador, ele é, antes de tudo, um observador, né? Um observador dos fenômenos. Então, observem o mundo à sua volta. E uma coisa que eu recomendo para vocês também, sobretudo a nossa turma, né, ali do CDSA, não se limitem ao universo local que vocês estão observando. Não se limite a isso, não. O mundo da ciência, ele é amplo e ilimitado para vocês. A gente consegue ter acesso a informações de qualquer lugar do planeta. Então, você pode fazer uma pesquisa comparada de um país com outro, você pode fazer uma pesquisa comparada de um estado para outro, você pode fazer uma pesquisa do Nordeste, no Nordeste, né, sobre o Nordeste, você pode fazer uma pesquisa sobre o Sul, enfim, as possibilidades são infinitas. A gente tem o costume de fazer muito estudo de caso, análise de conteúdo, né, muito estudo local, que tem o seu valor, sim, mas procure observar outros universos, outras lentes. Não olhe só para o umbigo, só o localzinho que você está ali vivendo, não. Existem outras coisas passíveis aí de serem observadas. Tá? Sobre qual tema escrever? Quais os problemas atuais do mundo? Essa seria a segunda pergunta que eu faria a você, se você me desse essa primeira pergunta. Né? Então, se você me perguntasse, professor, qual tema interessante para eu escrever? Eu retornaria a você, né, com a seguinte pergunta: quais os problemas atuais do mundo? Quais os problemas que você observa na sua realidade? Quais os problemas que merecem resposta? Aí, aqui, você vai lembrar dos sites, dos blogs, do jornal. Você não vai lembrar, muito provavelmente, né? Você não vai lembrar daquele artigo científico de fulano de tal, daquela frase, daquela citação direta. Você não vai lembrar disso, não. Você vai lembrar dos problemas que estão à sua volta, a coisa que você consegue observar, o que você consegue tatear, né? Seja do seu universo local, seja de uma realidade nacional ou internacional. Quais os problemas do mundo? Né? Eu vou deixar até com vocês aqui um outro link. Esse aqui vocês podem responder com mais calma. Eu só vou avaliar lá no final. Respondam para mim aí nesse. Eu já ia mandar o link de editar. Vou deixar aqui com vocês. Se ele pedir um código, tá? O código é esse aqui. Se ele pedir um código, é esse aí. Se não der certo, vocês estão vendo aqui. Se não der certo, a gente faz no final da aula, tá? E aí vão escrevendo aí do lado. Se não dá certo, mas eu acho que dá certo. Quais os problemas atuais do mundo? Gente, tudo, todos os fenômenos que estão à nossa volta merecem uma atenção científica. Merecem uma atenção científica. Seja na área de gestão pública, seja em turismo, seja em administração, seja em geografia, todos os problemas que a gente tem ali à nossa volta merecem um olhar científico. Covid, que é um principal problema, né, que a gente está enfrentando agora aí, problema político, relações políticas, problemas econômicos, né, geração de emprego, uso de tecnologias, a relação, não sei se Catherine está por aqui, pesquisa muito na área de educação ambiental e na área de turismo também. Qual a relação entre o indivíduo, né, e o ambiente turístico que está ali em volta dele? Tá?
Só essa pergunta já dá margem para uma dezena de problemas. Nosso campo aqui da gestão pública, né, pensar a situação política que a gente está vivendo hoje, só aí dá margem para uma infinidade de problemas, que merece uma atenção científica, merece um olhar científico. Então, gente, sair do zero, né, no TCC, antes de tudo, ser um observador, mas também ser um observador desses problemas que merecem resposta. Então, vocês passaram aí 2, 3 anos na graduação, pessoas que fazem bacharelado, né, que estão aqui na live, vocês passaram aí 4 anos, né, estudando, lendo, escrevendo, discutindo sobre determinados problemas. Agora vocês são chamados a responder para a sociedade, né, ou a demonstrar para a sociedade a solução, ou a reflexão, ou a observação de um problema comum, de um problema social, de um problema que está ali na realidade de todo mundo. Então, vocês são chamados a escrever, não um tratado, né? Vocês não são chamados a escrever uma peça do STF, não. Não, é um problema simples para uma solução científica. E como é que faz essa solução científica? Com rigor metodológico, definindo claramente, né, o tema, objetivo, problema, definindo claramente o seu método, e aí tem uma série de técnicas que a gente vai analisar durante a disciplina, né? Não dá para falar tudo hoje. Por onde começar? Por onde começar? A primeira coisa, isso a gente vê desde lá a dissertação, desde mestrado, desde a graduação, tese, em qualquer ambiente que a gente vá conversar sobre ciência, a gente fala, primeira coisa, é sobre o problema de pesquisa. Por isso que eu falei para vocês no slide anterior, na foto anterior, quais os problemas atuais do mundo, porque todos esses problemas podem ser um problema de pesquisa. Às vezes a gente tem um problema social, um fenômeno, né, que a gente está observando ali, que a gente viu, mas a gente precisa transformar aquele problema em um problema de pesquisa. E para ser um problema de pesquisa, ele tem que ter 2 coisinhas básicas, vocês podem até anotar aí. 2 coisinhas básicas para vocês terem um problema de pesquisa. Transformar um problema comum em um problema de pesquisa. O primeiro é a parte teórica, ou seja, aquele problema comum, para ele se transformar em um problema de pesquisa, ele tem que ter um fundamento teórico, né? Então você vai analisar aquilo ali a partir de uma lente teórica, né? E existem técnicas para escrever isso. Fica ali por dentro do problema, né? Por dentro da escrita do problema. Essas dicas eu vou passar para vocês, só que aí eu vou passar para vocês de forma individualizada, não tem como falar de maneira geral, né? Quando vocês me apresentarem o problema, aí eu vou conduzir vocês a transformar esse problema em um problema de pesquisa. Então, a primeira parte é a parte teórica. O problema, e também eu já faço ponto com o objetivo, ele tem que ter uma vertente teórica. A segunda é a parte empírica, que é mais fácil, né? É o que vocês observam da realidade. Então, um problema, por exemplo, vamos trazer para a questão da Covid, sem politizar. Eu vou fazer o esforço. Né? Vamos lá. Quais os efeitos, né, da vacinação na redução da taxa de contágio, na redução da taxa de óbitos, né? Isso é um problema empírico. E aí trazer esse problema empírico, que pode ser respondido, dependendo da vertente, da corrente que você está escrevendo no seu artigo, dá para ser respondido. Mas para nós aqui, para nossa área de gestão pública e ciências sociais, a gente tem que atrelar ela a uma parte teórica. Então, como é que a gente atrela isso à parte teórica? A gente vai ter que ver na teoria o que é que explica a redução de taxa de óbitos numa doença contagiosa como essa. Então, tem lá os autores da área de ciências da saúde que explicam isso. Então, se a gente for explicar isso, né, e tentar explicar isso de uma maneira científica, a gente tem que atrelar isso a uma corrente teórica. Então, existem teóricos que dizem que a vacinação é eficaz e eficiente. Então, você traz isso para o seu problema, tá? E aí fica ali no meio do problema, de modo que o leitor consiga entender qual é o passeio teórico que você tá se propondo e qual é o objeto empírico que você está se propondo. Depois, o objetivo, gente, fica muito fácil. Quando você tem um bom problema e esse problema está bem delineado, teórico e empiricamente, o teu objetivo consegue sair assim de maneira muito, muito fluida, tá? Porque o teu objetivo é responder o teu problema de pesquisa. Isso aqui falando de uma maneira básica, tá? Quando vocês forem, de fato, novamente, quando vocês forem construir, eu vou explicar para vocês como transformar o seu problema de pesquisa em um objetivo de pesquisa, tá? Então, o seu objetivo, ele precisa resolver o seu problema de pesquisa. Está atrelado, tá? Então, se o seu objetivo é qual a influência da vacinação, né,
na eficácia ou na redução da taxa de mortalidade, o seu objetivo é identificar os elementos que expliquem a relação entre a vacinação e a redução de taxa de homicídio, taxa de homicídio, taxa de óbito, certo? Então, eles vão estar casados, por isso que eu coloquei com quebra-cabeça, né? A gente tem que estar casado. E, por último, como resolver esse problema e atingir esse objetivo? Como fazer isso? Esse como fazer isso, ele vai ser, ele vai ser a sua metodologia. Mas eu vou destacar um passo lá na frente para falar sobre metodologia. Você tem o seu problema, você tem o seu objetivo e, por último, como resolver esse dilema. Como resolver. Então, vão ser os procedimentos metodológicos que eu vou destacar lá na frente, um slide para explicar melhor. Gente, agora aqui, isso aqui é básico, tatuem isso aí na mente de vocês, porque eu vou falar de construção lógica do parágrafo. Como escrever um parágrafo. Vocês viram isso aí em redação, lá no ensino médio, para poder fazer o Enem. Vocês viram isso na disciplina de escrita, acho que produção de texto, né, na graduação. Mas às vezes foge, às vezes a gente passa despercebido, foge, e quando a gente chega no TCC, a gente fica escrevendo um parágrafo sem lógica, sem coerência, sem coesão. Então, para aqui agora, tá? E preste atenção. A estrutura lógica de um parágrafo, ela é formada por 3 elementos, 3 partes. A primeira, vocês vão se lembrar da redação do Enem. A primeira é a apresentação da ideia. Isso aqui, gente, cabe em qualquer parágrafo, desde a introdução até as considerações finais. Tá? A primeira é a apresentação da ideia. É aquela frase que chama a atenção do leitor. Ela pode estar ali com ele, ela pode estar ali no meio de um texto maior, tá? Mas se vocês tiverem isso aqui como técnica e dica, e se vocês criarem o hábito de sempre escrever assim, vocês vão conseguir desenrolar e vai ser muito fácil de escrever. Apresentar a ideia. É aquela primeira frase, é aquela frase que causa interesse no leitor. Né? Mais uma vez, no decorrer da disciplina, nós vamos ter momentos aqui para escrever mesmo. Eu vou dar a ideia para vocês e vocês vão escrever o parágrafo. Então, lembre-se, no início, chama a atenção do cara, chama a atenção de quem vai ler, tá? Chama a atenção dele, porque isso é que vai prender ele para compreender o restante do parágrafo. Segundo, o argumento. Isso num parágrafo, tá, gente? Não é num texto, numa redação, não. É no parágrafo. O segundo momento é o argumento. É o que defende a tua ideia anterior. Então, vamos dar de exemplo. Vou pegar um exemplo da gestão pública em si. Não vou falar de política, estou me policiando. Vou pegar o meu objeto de pesquisa, que fica mais fácil trabalhar. Cooperação entre governos, né? Consórcios por meio de consórcios públicos. Cooperação entre governos. Então, se eu for escrever um parágrafo e eu for defender que a cooperação entre governos pode ser eficaz para melhores políticas públicas, eu começo esse parágrafo logo dizendo assim: a cooperação intergovernamental tem sido estratégia utilizada pelos governos municipais para melhorar a implementação de políticas públicas de resíduos sólidos. Pronto. Eu posso até resumir essa frase aí, porque isso agora eu criei agora, mas eu posso até resumir isso aí e ficar mais interessante. Mas eu já começo assim. A cooperação intergovernamental tem sido estratégia utilizada pelos governos municipais para melhorar a implementação de políticas públicas. Aí o cara, opa, peraí, como assim? O que é cooperação intergovernamental? E tem sido usado? Quem está usando? Aí o segundo argumento, eu já entro a segunda parte do parágrafo, eu já entro com o meu argumento. E o meu argumento pode ser um dado científico, pode ser uma citação, né? Pode ser uma fonte, né? Uma fonte empírica, né? De um dado, não necessariamente um dado estatístico. Então, a minha segunda parte é dizer assim, olha, eu disse que a cooperação é eficaz e agora eu vou provar. Aí eu vou dizer, segundo fulano de tal, essa tem sido uma prática utilizada sobretudo nos municípios de pequeno porte, né? Aí o cara já, então realmente faz sentido o que ele falou lá em cima, tem fundamento. E aí eu termino o parágrafo. Aí eu termino o parágrafo dizendo, portanto, a literatura, ou então, portanto, esse fenômeno possui relevância, né? Vou pincelar aqui, né? Estou escrevendo com a mente aqui agora, né? Portanto, esse fenômeno carece ou urge, né,
de uma observação mais aprofundada, a fim de elaborar novas estratégias para incentivar a cooperação intergovernamental. Rapaz, nesse parágrafo pitoresco aqui que eu fiz aqui rapidamente, eu te provei que que cooperação intergovernamental é fundamental, né? Já fiz o primeiro parágrafo da justificativa aí, provavelmente, certo? Então, a estrutura básica do parágrafo, se vocês manjarem isso aqui, se vocês decorarem isso aqui, se vocês praticarem isso aqui, né, vocês vão conseguir escrever de forma muito mais fácil. Então, sempre pensa. Em alguns momentos, não vai dar para fazer um elemento ou outro, mas se vocês tiverem o hábito de sempre construir parágrafos assim, vocês vão conseguir ter assim um texto fluido, fácil de ler, compreensível, e que o leitor vai gostar, e que você vai trazendo o leitor para o seu argumento, para a sua ideia. Né? O objetivo do artigo, aliás, o objetivo da escrita científica, um dos objetivos é esse. Né? O objetivo da escrita, de maneira geral, é você trazer o leitor para o que você defende. Então, nesse exemplo aqui que eu dei para vocês, facilmente eu conseguiria convencer vocês de que realmente a cooperação intergovernamental é ótima, é boa, tem fundamento e precisa ser incentivada. Conseguir convencer vocês de forma muito tranquila. Então, é esse o exercício que vocês devem fazer. Tá? Alguns erros mais comuns cometidos nos trabalhos acadêmicos, né? De 75% a 85% não apresentam relevância. Ter relevância é ter sentido. É relevante para quem, gente? É relevante para quem? Novamente, a gente recupera a vertente teórica e a vertente empírica. Teoricamente, deve contribuir de alguma forma para a literatura. Empiricamente, deve contribuir de alguma forma para aquelas pessoas que estão ali vivenciando aquele objeto que vocês estão pesquisando. Eu vou citar o exemplo aqui do Arthur, que é o único objeto que eu conheço aqui, a gente está orientando também da Luísa, mas eu vou pegar o do Arthur. Ele vai se propõe a pesquisar como os usuários avaliam a experiência ali no acesso aos sites da Prefeitura Municipal. Como é que eles avaliam, né? Posso nem dar detalhes, né, Arthur, porque como é um experimento social, talvez algumas pessoas estejam até assistindo aqui. Mas isso eu posso falar, né? Como é que eles avaliam a experiência de usuário, né? Como é que os usuários avaliam sua experiência ao acessar os sites? É relevante empiricamente? É sim, porque a gente pode melhorar os sites. É relevante teoricamente? É sim, porque existe uma teoria que fala e que dá diversas classificações sobre o que leva as pessoas a avaliarem suas experiências, né? Ao acessar sites governamentais, sites de maneira geral. Então, é relevante. Tá? Então, se vocês conseguirem responder essas duas coisas, o seu trabalho tem tudo para ser relevante. O objeto que você está pesquisando, o tema que você está pesquisando, é importante para quem? E a literatura tem falado o quê? A literatura tem dito que isso é importante? Então, vocês têm relevância. Segundo erro, a maior parte dos artigos, pelo menos 50% dos artigos, apresentam erros estatísticos, ou de propósito, ou erro por desconhecer mesmo, né? Então, tenham cuidado, quem vai utilizar aí a parte estatística, sobretudo não, né? Notadamente as pessoas que no nosso curso vão utilizar a estatística descritiva, ou inferencial, não importa, né? Tenham cuidado aí com os testes estatísticos para vocês não serem pegos aí. O outro, que é o que mais a gente observa, são textos longos e adjetivados. Isso aqui eu falo em dois momentos, tá? Textos longos, gente, é cansativo. Texto longo, a pessoa não lê. A pessoa lê o começo, vai lendo ali, tenta extrair a ideia central. Quando fica cansado, a leitura fica cansativa, você pode até ler por uma obrigação de avaliar, mas se não, você passa, aí de repente vai chegando no meio, já consigo compreender a ideia, o leitor já pula, já salta. Não a banca, né, os professores, os seus orientadores que vão ler de maneira pormenorizada. Até mesmo os seus orientadores, em algum momento, se o texto estiver muito cansativo, muito longo, ele não vai ter paciência para estar refletindo sobre tudo, principalmente se o texto não tiver coerência, não tiver coesão, não tiver bem cadenciado. Cansa, gente, cansa. Qualquer pessoa, inclusive vocês. Então, cuidado com os textos longos. Não existe regrinha de bolso, tá? Ah, meu parágrafo ficou com 10 linhas. Se ele precisava, se ele tinha que ter 10 linhas, se cabe ali 10 linhas, se está coerente, se está coeso, ótimo, beleza. Agora, se todos os seus parágrafos têm ali em média de 10, 15, 20 linhas, gente, peraí, né?
A redação que vocês fizeram para entrar no curso, acho que era 30 linhas no máximo, né? Já imaginou você escrever ali um parágrafo com 10, 15 linhas, você ia ter 2 parágrafos. Então, não. Cuidado, não existe regra de bolso. Não, 5 linhas, 6 linhas, não existe. Não existe. Você vai ler e vai ver se está bem conectado, se está coeso, se está coerente. Mas tenham cuidado, não façam textos longos, porque fica cansativo para quem vai ler. E a outra é texto adjetivado. Texto adjetivado, para o conhecimento científico, ele tem muito pouco valor. Ou não tem valor, né? Não tem valor, porque é a sua opinião. E a sua opinião, como professor meu de metodologia do mestrado, né? A sua opinião não interessa a ninguém. Fecha aspas, tá? A sua opinião enquanto cientista não interessa a ninguém. Na hora da escrita científica, né? Claro que a sua opinião vale. Mas na hora de escrever, a sua opinião, eu gostei dessa estratégia, essa estratégia é positiva, essa estratégia é interessante, essa estratégia é boa. Não. Você tem que se fundamentar em algum dado. Essa estratégia tem resultados. Essa estratégia produziu efeitos positivos conforme o índice tal. Aí tudo bem, você consegue ali suavizar, consegue colocar um positivo ali, consegue colocar um adjetivo ali, mas você está amarrado com o dado, com a evidência, né? É isso, é a evidência. A sua afirmação possui evidência científica? Ótimo. Se não, não coloque. De modo geral, não use adjetivos. Fique se policiando. Fique se policiando, se policiando. É muito arriscado colocar um adjetivo sem fundamento e você ser ali criticado por isso. Então, evite ou elimine os adjetivos do seu texto. Tá bom? Procedimentos metodológicos. Aqui, gente, como eu falei para vocês no início da aula, é um panorama geral, tá? Para você sair do zero. Mas a gente vai trabalhar isso de forma detalhada e pormenorizada em cada um desses eixos aí. Mas procedimentos metodológicos. Aqui é onde você vai destravar o seu TCC, onde você vai ganhar força, onde o seu TCC vai ganhar força. Você já escreveu ali o artigo, perdão, a introdução, já esboçou, já fez objetivos, né? Aquilo ali pode mudar ao longo do tempo, pode. Já conseguiu destravar, já conseguiu escrever muito. É uma dica que eu dou para vocês também, vão escrevendo, depois vocês ajeitam as coisas, tá? Mas aí chegou nos procedimentos metodológicos. Procedimentos metodológicos. Olha só, todos os caminhos, é uma frase, né, conhecida, todos os caminhos levam a Roma, mas qual transporte você vai escolher? Todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam você para um outro local, mas qual o transporte você vai escolher? Aqui eu quero dizer o seguinte, todos os fenômenos podem ser observados a partir de uma observação quantitativa, de uma observação qualitativa, entrevistas, questionários, não sei, qualquer coisa que você quiser fazer para observar aquele fenômeno, você vai conseguir fazer. Agora, qual é o melhor caminho? Ou qual é o caminho que você vai escolher para interpretar ou para ler aquele objetivo? Qual o caminho? Você pode utilizar entrevistas, você pode utilizar questionários, você pode fazer um experimento social, você pode rodar um modelo estatístico. Todos os caminhos, todas as ferramentas mostram e vão mostrar algum resultado. Tá? A ideia dos procedimentos metodológicos é uma ideia de ferramenta. Qual a ferramenta se encaixa naquela peça? Né? E aqui eu faço um oferecimento Canva, né? Peguei emprestado a imagem deles. Qual a ferramenta se encaixa melhor naquilo que você está querendo observar? Qual a ferramenta? Né? E aí, quando a gente estiver falando de procedimentos metodológicos em si, a gente vai dar os detalhes de cada um deles, e aí eu vou ouvir as ferramentas que vocês utilizam e vou adaptar a aula para cada uma dessas ferramentas, tá? E aí, de maneira particular mesmo, tá? Organize o seu tempo de estudo. Organize da forma como você conseguir, tá, gente? Não se prendam a modelinhos, não, tá? Esses modelinhos que existem por aí afora, como organizar o seu tempo, como otimizar o seu tempo, esses modelinhos são indicativos, são instruções, assim como eu vou dar instruções aqui para vocês. Eu tenho um desafio muito grande, assim, particularmente, eu tenho uma dificuldade muito grande de organizar tempo, de organizar meu tempo, de otimizar o meu tempo. Eu vou fazendo várias coisas, eu até uso agenda, né, agenda eletrônica, mas às vezes uma coisa sai do programado, não consigo cumprir, e aí vai atrasando.
E aí, enfim, também sofro com isso. Eu vou dar aqui dicas para vocês, mas não é porque eu seja excelente nisso, não. Existem pessoas que são, inclusive aqui mesmo, existem pessoas que são excelentes aí em gerenciamento de tempo, em conseguir se organizar e cumprir metas e tal. Acho isso fantástico. Mas particularmente, eu preciso fazer um esforço muito grande para conseguir cumprir a minha organização de tempo, o meu tempo de estudo, cumprir os meus objetivos, né, acadêmicos e tal. Tenho que fazer um esforço muito grande para não sair do cronograma. Mas a primeira aí, ó, sumarize suas atividades em um cronograma e um calendário. Sumarize. O que é sumarizar? É colocar o que você deve fazer. Até tal dia eu vou fazer a introdução, até tal dia eu quero fazer isso, até tal dia eu vou fazer aquilo. Então, sumarize o que você precisa fazer. Prepare um bom local de estudos. Tá? Um bom local de estudos, um local agradável, um local, né, com uma paz, né, que você possa ter ali um tempo de pelo menos umas 2 horas para ler, para escrever, para refletir, certo? Na medida do possível também, né? Eu sei que tem sido um desafio muito grande. Terceiro, você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo com a mesma qualidade, gente. Aquela história de que, a história não, né? A informação, né? De que a mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, é verdade? É verdade. Porém, são coisas mecânicas, tá? Mecânicas, automáticas. Ela consegue falar e ouvir outra pessoa, que eu não sei como é que danado que consegue fazer isso, porque eu não consigo. Eu olho para o se a pessoa não estiver falando comigo, já desvio. Consegue fazer uma operação aqui e outra operação ali, consegue fazer. Enfim, não vou saber explicar, as meninas aí podem falar melhor. Mas essa parte reflexiva, né, de você estar ali pensando no seu objeto, de você estar ali escrevendo, de você estar conseguindo estruturar o seu texto, de você estar conseguindo analisar os dados, fazer relação teórica, isso é provado cientificamente, tá? Não sou eu que estou falando, nem inveja não, viu? Inveja de não conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo, não, porque isso otimizaria minha vida muito. É cientificamente provado, tá? A gente não consegue fazer, em geral, homens e mulheres, a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo com a mesma qualidade. Ou você vai dar mais atenção a uma coisa, ou você vai dar mais atenção a outra. Se isso não fosse verdade, usar celular quando estivesse dirigindo era proibido só para homem, né? Mulher pode usar celular e dirigir porque ela consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, e não é assim, né? Mas fora essas questões, né, essas brincadeiras, se concentre nas atividades que vocês estão fazendo e divida bem e para que você possa se dedicar o máximo possível ao que você está fazendo. Organize seus artigos e seus livros, tá? E aí eu acho que no próximo slide deve ter, aqui, use o Mendeley, tá? É sério, use o Mendeley, gente, por isso que eu repito e friso aqui. Se você tiver habilidade, se você quiser organizar. Depois, quando a gente estiver falando de referências, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o Mendeley. O que é o Mendeley? O Mendeley é um organizador de referências. Assim, de maneira bem básica e direta. É um organizador de referências. Você vai ter um programa, ele é gratuito, você vai jogar os seus artigos lá, eles, essencialmente artigos, tá? Livro, você não dá para jogar o livro em PDF, mas assim, mesmo que você pegue um PDF e coloque lá um e-book, você tem que ajustar lá nas configurações lá, na descrição lá do livro, você tem que ajustar. Os artigos também. Mas eu recomendo vocês utilizarem artigo, porque tem conhecimento de livro que já está ultrapassado. Tem conhecimento de livro que é manual, que é clássico, você não pode deixar de citar. Mas o conhecimento de artigo é o conhecimento mais recente, né? Você faz lá o recorte lá, 2015 a 2020, né? O livro que é escrito em 2015, o livro que é publicado em 2015, ele foi escrito em 2014, 2012, 2013. Né? O cara estava lá refletindo, passou 2 anos, 3 anos, escrevendo um artigo, publicou em 2015. Então, na escala ali de evidência científica, né, de literatura, né, de ser cinzenta ou não de evidências, o livro está mais abaixo ali dos artigos. Então, eu recomendo seriamente que vocês utilizem artigo científico, mas isso é um acordo entre você, seu orientador, é uma questão de você olhar o livro e dizer, não, essa frase aqui é fantástica, eu vou colocar. Não tem problema, não é erro, não é grave, não tem nada de errado. É uma coisa minha mesmo, recomendo que use artigos científicos. E o Mendeley é um organizador de referência. O Mendeley é um organizador de referência. Você joga os seus artigos lá, já deixa lá as informações, né, de referência lá do lado. Quando você terminar de fazer o artigo,
você vai lá, clica em dois botões. Um, gerar referência. Dois, copiar referência. Três, desculpa, são três. Tá? Três, você vai lá no seu Word e coloca Ctrl V. E já sai todas as suas referências, você não tem dor de cabeça com isso. Fora que você pode fazer as suas anotações no Mendeley, e a partir dali você construir melhor os seus parágrafos. Então, use o Mendeley. Eu usei ele na tese e, assim, dá um ganho de tempo gigantesco, tá? Sim, ainda sobre essa questão de referências, uma outra dica que eu vou dar para vocês também acho que eu falei isso na aula passada, desculpa, eu vou repetir, tá? Não junte 20 artigos, 40 artigos, para vocês começarem a escrever sua referência teórica, ou começarem a escrever sua introdução. Não faça isso, não. Pegue ali uns 5 artigos, pegue uns 3, tá? E vá lendo de maneira parcimoniosa, degustando, né? Claro, com o olho no tempo, né? Nos prazos, né? Mas vá lendo ali, pegue um dia para ler um artigo, e aí, a partir dali, você vai criando ramas, né? E buscando outros artigos. De modo que se você pegar 20, 30 artigos para ler, você não vai conseguir ter motivação para ler aquela quantidade de artigos. Você pode travar e você pode protelar e dizer, professor, pro orientador, né? Professor, eu mando até segunda-feira. Aí, quando é no sábado à noite, você, meu Deus, 20 artigos para ler, eu não sei nem por onde começar. Aí domingo eu vou descansar. Aí você acorda 10 horas, aí já vai chegando, já pede, como pensa que não é 10 horas da noite. Aí você já vai e manda um e-mail para o orientador, infelizmente não pude, ou então nem manda, né, some, o orientador manda perguntar onde é que tá, bota no jornal e ninguém acha, né. É muito triste, é muito ruim, faça isso não, viu, os meus aí, não faça isso não, não. Na verdade, agora eu pensei que era 2, mas agora são 3, né. Eu tô com 2, que é a Luísa e o Arthur, e a Helena eu tô como co-orientador, né? Quem tá orientando ela é o professor Jonathan. Então, mais à frente vou estar aí com Luísa e Arthur, e co-orientando o trabalho da Helena. Então, não suma não, viu? Não suma não, que a gente vai buscar em casa. Mas, sim, brincadeiras à parte, a nossa relação entre professor e aluno é uma relação de parceria, né? Uma parceria, somos colegas de trabalho. Nós somos colegas de trabalho. Então, já imaginou você estar trabalhando com uma pessoa e você delegar você mesmo, não estou falando de mim, não, estou falando vocês aí que vão se formar em gestão pública. E aí você está trabalhando com uma pessoa, e aí você delega para aquela pessoa ali que trabalha com você no seu escritório, na sua repartição, uma atividade para ela fazer, e de repente ela some. Já imaginou como é que fica o teu planejamento, como é que ficam os teus trabalhos? No nosso caso, como professor, como é que ficam as nossas orientações, como é que fica o trabalho que a gente teve ali de conversar, de orientar, de dizer, de passar os caminhos, porque a gente estuda muito para orientar vocês. A gente lê trabalhos para a gente elaborar uma estratégia, um caminho, dar dicas, dar material, conversa, reflete, vai, volta, dá errado. Então, é um esforço, uma energia grande que a gente coloca para orientar. Aí já imaginou, vai indo, aí no final a pessoa some. Não, e aí tem que cancelar a orientação, aí cria mal-estar e tal. Não é legal. Então, cumpra os prazos, se organize e vá sendo honesto com o seu orientador passo a passo, tá? Professor, não estou conseguindo de forma alguma desenvolver. Agora, diga isso na primeira ou na segunda semana de orientação. Não diga isso faltando uma semana para terminar o prazo, não. Tá? Professor, não estou conseguindo de forma alguma dar seguimento no trabalho. O que é que eu faço? Me passa os artigos? Aí o cara vai lá, passa os artigos e leia pelo menos um. Né? Leia um artigo para poder você, né, abrir a sua mente e conseguir refletir outras coisas, mas não suma e não deixe para passar essa informação no final do período. Professor, eu tenho que fazer análise estatística aqui, análise estatística descritiva, e não está entrando na minha cabeça, eu não estou conseguindo desenvolver, não. Fale, mas fale logo. Né? Professor, eu estou com os dados estatísticos, mas eu não estou conseguindo interpretar. Fale e fale logo. Né? Então, isso vai ajudar. Na escala de literatura, né? A gente tem, como eu falei a vocês, vou repetir, vou ficar sempre frisando. Eu vou passar com vocês em cada uma dessas fases aqui. Aqui é só para a gente destravar o TCC, iniciar o TCC, só para vocês terem uma ideia do todo, para vocês não se desesperarem.
Quando for coletar artigos, nós temos aí os artigos revisados, né, que são artigos que é o material menos cinzento, né, são artigos revisados, desculpa o acento aqui, publicados e revisados por pares, né, e livros com um certo asterisco aí, tá? Depende do livro. Como eu falei a você, eu acho ele um pouco cinzento em relação aos artigos, obviamente. Mas tem gente que não, e fica aí a critério de vocês. Os meus alunos, os meus orientandos, eu peço encarecidamente que analise somente artigos. Se tiver livro, um ou outro, se realmente for muito bom, ou muito exclusivo aí, algo que precisa ser realmente citado. Num artigo, duvido muito, mas se quiser citar, pode citar um ou outro. Mas eu prefiro os artigos, tá? Relatórios, teses, dissertações, monografias, já é mais cinzento. Por quê? Porque ele não foi passado por uma revisão cega. O livro também não. O livro passa por uma revisão editorial, beleza, tranquilo. Mas os artigos, não. Os artigos, eles são avaliados de forma cega. Né? Você tem lá 2 pesquisadores que criticaram o teu artigo sem saber quem tu era, eles estão analisando só o artigo e aprovaram o artigo e o teu artigo foi publicado. Maravilha, beleza. Agora o livro não, o livro passa por um revisor editorial, né? E aí o cara conhece o autor, enfim, é mais tranquilo de ser aprovado, né? Do que um artigo. Em proporções iguais, tá? Os relatórios, teses e dissertações, monografias, não, né? Não tem essa revisão cega. Tem aquela revisão de banca, que aí é uma revisão, é uma avaliação, mas não é uma avaliação cega. E aqui, as opiniões, ideias, artigos não publicados, blogs, textos jornalísticos, aqui é aquela massa cinzenta que eu falei para vocês no início da aula. Se você tiver, isso aqui é muito bom para você expandir sua criatividade, suas ideias, sua observação dos fenômenos. Mas para você escrever, você não pode utilizar essa literatura aqui, que é chamada literatura cinzenta, sem controle editorial. Você não pode utilizar essa parte de opiniões, ideias, blogs, não utilize, gente, não utilize. Se for um dado, assim, que sai num portal desses, que é um dado jornalístico, que tem ali fundamentos, você pode até citar, mas com muita cautela, sabe? Isso, e sabendo que isso pode prejudicar o rigor científico lá da tua escrita, na hora de ser avaliado. Pode prejudicar, dependendo do que tu vai colocar. E depende também do teu objetivo, né? Também, se você quiser avaliar os portais, por exemplo, tem uma pesquisa aqui no CDSA, muito boa, eu participei da banca, que foi orientado pelo professor Luiz, sobre marketing eleitoral, né? E aí foram analisadas, né, as publicidades jornalísticas, né, do presidente, né, do Bolsonaro, no primeiro ano de governo e comparado com o primeiro ano da Dilma, eu acho. Aí não, aí isso é um dado científico, é uma evidência, né? Ele está analisando, eles lá estavam analisando o impacto daquelas informações ali na construção da imagem, uma coisa assim, do marketing político. Marketing eleitoral não, marketing político. Aí beleza, tudo bem. Agora, você se fundamentar em uma opinião, em um blog, para validar o seu argumento, aí não dá certo. Não. Então, tal que esse trabalho foi muito bom, mas na parte de revisão teórica, referencial, não utilizou artigos, blogs para se fundamentar, não. Pelo contrário, utilizou realmente evidências científicas e a referencial teórica apurada. Os seus resultados, né? Basicamente é o que você achou, para que serve, para quem serve e qual a relação com a literatura. Aqui eu queria chamar a atenção só dessa parte aqui. Essa aqui a gente já falou muito, né? O que eu achei, para que serve, né? Relevância teórica, empírica, a quem serve, a que se propõe, já falou muito. Mas eu queria chamar a atenção aqui, ó. Qual a relação com a literatura? Isso aqui a gente esquece muito, gente, nos artigos e nos TCCs. Esquece muito de fazer isso. Qual é a relação com a literatura? Qual a relação dos teus achados com a literatura? O que a literatura falou e o que foi que você encontrou? É igual? Se assemelha? O que é isso na prática? Quando você estiver escrevendo lá os resultados, discussões, lembre-se de fazer relação teórica, de citar de novo aquele autor que você citou lá em cima, lá no referencial. Traga ele e diga, olha, segundo fulano de tal, a cooperação intergovernamental é eficaz. Isso ficou evidente na fala do fulano de tal, ou na fala do sujeito tal, que disse que tem gerado efeitos positivos na localidade onde ele participa. Tá? Então, faça essa relação. Aqui, rapidamente, tá? Só a importância, né, do conhecimento científico para o tema das vacinas, né? Quanto tempo levou para
a vacina ser criada, né, para cada doença dessa, né? Isso aqui, 1880 até hoje, né, a gente, salvo engano, não tem, né, para malária. Tuberculose, vocês são bons de cálculo aí, pode fazer aqui a subtração, mas aí eu acho que deve ter em torno de 40 anos, menos de 40 anos, né, 30 e poucos anos, né? Aqui, muito tempo também, ó, que dá, vamos fazendo aí, eu não vou fazer não. Meningite, febre tifoide, né? Meningite, uns 30 anos também, coqueluche, uns 30 e poucos anos também, né? 40 e poucos anos, 42 anos, né? Dengue aqui, 1907 a 2019. Pólio, zika, catapora, cada um é com um passo diferente, né? Sarampo foi a mais rápido, né? Levou 10 anos. Aqui eu não sei nem o que é isso aqui, CMV. Hepatite B, também um tempo relativo. Infecção por rotavírus, aqui uns 30 e poucos anos, né? Quase 40 anos, mais de 40 anos, eu acho, né? 2013, 40, tá. Acho que é. Ebola, não sei quantos anos aí. E para o Covid, um ano. Né? Porque já existia uma série de. Não é porque. Não acredito nessas teorias da conspiração, não, pelo amor de Deus, senão eu reprovo tudo de imediato. É porque já existia todo um histórico, né, de pesquisa sobre o SARS-CoV-2, sobre, não é da minha área, tá, eu posso estar falando bobagem aqui, mas já existia um certo conhecimento na área para geração e para construção dessas vacinas, e por isso que levou pouco tempo, né, e outro, né, nem tanto por isso, não só por isso, melhor dizendo, mas pelo grande impacto negativo que estava causando essa doença, o que está ainda causando fatalmente aí, sobretudo em países como o Brasil, né, que a gente tem mais de 500 mil mortes, aí, infelizmente. Então, aqui, mais para vocês entenderem que o conhecimento científico ele é válido, né, e ele tem o seu tempo para ser gerado, né, tem o seu tempo, a depender das circunstâncias, tá? E aí, por último, deixo uma frase aqui com vocês, dizendo o seguinte, Marie Curie, eu acho que é assim a pronúncia, Marie Curie, né, um cientista no seu laboratório não é apenas um técnico, não é apenas um operador. É também uma criança colocada à frente de fenômenos que impressionam como se de um conto de fadas se tratassem. É interessante, né? Assim, você manter, é uma coisa que eu gosto de falar, eu gosto muito de relembrar isso, né? Essa coisa que eu aprendi, de que o cientista ele deve ter uma certa ingenuidade científica. Vocês são cientistas, vocês são pesquisadores, né? Vocês estão aqui para escrever uma comunicação científica. Então, vocês precisam, eu sugiro que vocês mantenham, né, e façam o esforço de manter a ingenuidade científica. O que é essa ingenuidade científica? A ingenuidade de uma criança que conta um conto de fadas, né? A ingenuidade de quem observa um fenômeno e permite que aquele fenômeno se mostre da forma como ele quiser. A ingenuidade de uma criança que observa e aquela fase dos porquês, né? Que é uma fase muito interessante, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que assim? Por que isso não pode pegar? Por que isso dá choque? Por que os carros funcionam? Né? Todo mundo passa por essa fase e os sobrinhos, os filhos de vocês aí, vocês conseguem se lembrar. Por quê? Então mantenham essa ingenuidade infantil, essa ingenuidade, né, de uma criança, também para observar os fenômenos à sua volta. E iniciar o TCC requer muito dessa perspicácia de vocês, dessa curiosidade infantil, ingênua, de querer saber o porquê das coisas. Então, do Arthur, né? Por que os usuários acham interessante ou acham dificuldade em acessar esse site da prefeitura? Da Luísa, né? Por que os dados de Covid evoluíram tão rápido? Ou por que os dados da Covid evoluíram nesse estado e não nesse estado dessa forma ou da outra forma? Aí se vocês, depois a gente vai ter um tempinho para conversar sobre o objeto de cada um de vocês. O Paulo, né? Por que os usuários do CDSA têm dificuldade ao acessar a internet? Ou por que os usuários têm dificuldade no ensino remoto? Por quê, gente? Por quê? Se questione, abra sua mente e queiram saber o porquê das coisas. O que leva isso? O que leva isso a acontecer? Por que, no caso do objeto de pesquisa do Irivaldo, né? Por que a água é um bem tão escasso? Por que as pessoas não estão tendo acesso a esse bem? Por que as pessoas não estão conseguindo desenvolver economicamente no setor do turismo da região? Né? Essas perguntas saltam os olhos e aí carece de vocês conseguirem responder. E para responder isso, o método científico. Para responder isso, o trabalho de vocês. Para responder isso, o TCC, o artigo, tá? A pesquisa de vocês. Beleza? Eu vou encerrar aqui
para a gente conversar de maneira mais particular. Não sei se tem alguém aqui. Não, não tem. Um abraço. Isso. Deixa eu parar de gravar aqui, tá, gente? São 8h20, cumprindo aí a ideia de 1 hora de aula. Só um instante, né? Beleza, gente? Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Ah, não, deixa eu ver qual foi o resultado lá da... Aqui... Vocês estão vendo essa guia, né? Acredito que sim. Pronto. E aí? Deixa eu ver aqui com vocês aqui. Olha só o resultado dos problemas. Quais os problemas? Se a gente tivesse mais gente aí, essas frases iam estar mais destacadas, né, em termos de tamanho. Mas vamos lá. Quem mais se destacou aí? Desigualdade social. Como é que se resolve isso? Por que há desigualdade social? Quais os elementos que explicam isso? Né? Pode ser um problema de pesquisa. Doenças, né? Também, né? Sobretudo na pandemia que a gente está vivendo, ou até outros problemas, né? Obesidade, diabetes, etc. Recessão econômica, né? O que está gerando esse desemprego, essa recessão econômica, esses índices econômicos mais baixos, produção econômica mais baixa, exclusão social, desemprego, fome, falta de empatia, falta de informação, né? Desinformação ou não informação, falta de amor, né? Amor próprio, amor pelas outras pessoas, falta de empatia, e aí você pode dizer assim, a gente poderia transformar todas essas frases aí em problema de pesquisa, tá, gente? Vamos lá, para o desafio? Exclusão social, né? Como identificar os índices sociais, ou identificar os efeitos dos programas sociais nas pessoas de invulnerabilidade, né? As pessoas que não têm acesso. Recessão econômica, facilmente, né? Quais os motivos do desemprego? Desemprego e fome, especialmente, né? Também pode estar associado a uma recessão econômica. Desigualdade social, já falamos. O mais difícil aqui é falta de empatia e falta de amor. Dá para transformar em problema de pesquisa? Dá sim. Dá sim. A gente pode analisar os efeitos psicológicos, ou então ir pela vertente psicológica, né? Analisar os efeitos ou a emoção dos indivíduos no seu contexto familiar. Não é um problema que é objeto da gestão pública, mas é objeto da psicologia. Como se comporta o indivíduo no seu seio familiar? Né? Aí você pode desenvolver aí. Esse livro que eu mostrei para vocês aqui de psicologia traz uma série de problemas que diz respeito a essa empatia, essa relação social, psicológica entre os indivíduos. Doenças, aí que dá mesmo para transformar. Né? Então, tudo isso é problema que carece aí de uma observação científica. Tudo isso. Vou parar de gravar aqui para a gente ter uma conversa mais individualizada.